mais um Temas de Macroeconomia Moderna para falar com Marco Flávio Rezende, professor lá da UFMG, que escreveu um artigo no livro sobre a taxa de câmbio. O artigo é Taxa de Câmbio da Perspectiva Pós-Keynesiana. Nem era um nome tão difícil de eu ler, um título tão difícil de eu lembrar, não precisava ter lido, né? Marco Flávio, tudo bem? Tudo bem, Fernando. E você? É um prazer estar aqui, tá? Falando do livro. Eu li os artigos, eu li o livro. Tá muito bom, vale a pena. Estou fazendo aqui, claro, uma propaganda, mas de fato ele está muito bom. Tem vários autores ali interessantes, com vários temas interessantes e muito bem tratados. Eu acho que a gente conversou um pouco agora, né, Marco? A ideia realmente desse temas de macroeconomia moderna é justamente trazer para todo mundo a discussão que está no livro, até porque me parece que está tudo mais evidente esse ano de 2020, né? Então as discussões estão muito atuais e trazer temas tão importantes como o que estão escritos aqui, né, sobre a perspectiva pós-keynesiana, sempre é interessante, e difundir isso para a comunidade é muito mais legal. E teu artigo tem um tema ainda por cima um tanto quanto espinhoso, né? É a taxa de câmbio, ainda mais em 2020, que teve essa depreciação profunda do real. Sim, né? Câmbio é sempre um assunto espinhoso, não é fácil, tem controvérsias na literatura, né? E esse ano é um ano atípico mesmo, né? O câmbio subiu muito, vamos ver para onde isso tudo vai levar. Então e esse livro, claro, ele serve tanto para graduação quanto para pós-graduação. Eu livro bem interessante com ele. Agora lendo para fazer essa série de entrevistas, aprendi, me dei conta o quanto eu não sei sobre o assunto. É ótimo. Eu tinha lido ano passado. Eu fiz uma resenha sobre ele ano passado e agora eu estou lendo de novo e estou me dando conta quanto eu não sei sobre o assunto. Então está sendo ótimo, principalmente as conversas. Marco, e aí então eu vou começar a pergunta pelo começo do capítulo. Tu fala um pouco sobre a relação, a importância da taxa de câmbio enquanto nos preços básicos da economia e a sua relação com as outras variáveis, né, como afeta o investimento e, por consequência, as demais variáveis. Então, começa um pouco falando para a gente sobre isso, qual que é a relação entre a taxa de câmbio e a poupança doméstica? Tá. No livro, tem uma primeira parte que eu apresento a visão do mainstream sobre a relação entre poupança, investimento, saldo do setor em transações correntes e taxa de câmbio, né? Para depois resgatar a visão keynesiana e apresentar os determinantes da taxa de câmbio na visão pós-keynesiana. E ali é feita uma crítica inicialmente ao mainstream. Há duas críticas que são feitas ao mainstream, porque na visão do mainstream, a poupança antecede o investimento, né? E tem todo um mecanismo. A poupança o governo tem um déficit público, que gera uma queda de poupança nacional, e a partir daí uma insuficiência da poupança nacional em relação à dada taxa de investimento, e consequentemente juros sobe, atrai capital, o câmbio aprecia, e você tem o déficit externo, e aí você tem a tese dos déficits gêmeos. Eu apresento ali duas inconsistências no argumento do mainstream, internas, né? Quando a gente fala de inconsistência interna, é quando tem ou uma contradição ou inconsistência na própria teoria, ou um erro na modelagem matemática, alguma coisa desse tipo. E na sequência eu faço duas críticas externas, que usando a teoria keynesiana, e segundo a qual existe uma hipótese que o mainstream rejeita, que é a hipótese de incerteza fundamental. O mainstream trabalha com incerteza probabilística, fazendo uso de esperança matemática, expectativas racionais, etc. Mas se você introduz a hipótese de incerteza fundamental, você consegue fazer crítica externa à teoria, a essa relação entre poupança, investimento, câmbio e saldo em transações correntes. Porque, na visão keynesiana, a taxa de juros deixa de ser determinada pela interação entre poupança e investimento, por causa da hipótese de incerteza fundamental e, portanto, preferência pela liquidez. Por causa da preferência pela liquidez, poupança não é a mesma coisa que a oferta de moeda. E por causa da preferência pela liquidez,
Marco, tu ficou mudo agora. Eu acho que aconteceu. Agora voltou? Agora voltou. Tu estava falando que por causa da preferência Então, de liquidez. eu já vou concluir o raciocínio. Então, como tem preferência pela liquidez, a oferta de dinheiro não é a mesma coisa que poupança, e demanda de dinheiro não se confunde com investimento. Então, o juro é determinado pela interação de demanda e oferta de dinheiro. Essa é uma crítica externa, né? Então, não depende mais de poupança e investimento. E também é uma crítica externa, porque se você usa a ideia de incerteza e preferência pela liquidez, você constata que é o investimento que antecede a poupança. Então, feita essa crítica ao mainstream, aí eu vou apresentar, então, como é que o câmbio é determinado, qual é a relação na visão keynesiana entre poupança, investimento e câmbio. Para isso, eu preciso usar o circuito Finance, Investimento, Poupança, Funding. Esse circuito tem que ser na economia aberta. O Keynes não apresentou esse circuito para a economia aberta, ele apresenta para a economia fechada e sem governo, mas a gente constrói esse circuito com a economia aberta e com o governo, e não no livro, mas eu remeto às referências, né? E aí a gente vê que, na verdade, é o investimento que causa a poupança no âmbito desse circuito, mas a taxa de câmbio, se a gente incluir ela dentro do circuito, ela determina qual é a parcela dessa poupança que vai rebater lá no exterior. Ou seja, quando o investimento causa a poupança não precisa ficar restrita ao país doméstico. Ela pode se formar lá no exterior, uma parte dela. E quanto mais apreciado é o câmbio, maior é o estímulo para a formação de poupança que vaza para o exterior e se forma lá fora, e essa poupança que se forma lá fora é refletida em déficit em transações correntes, em absorção de poupança. Ela vai lá para fora como? Ela vai por exportação e com o setor financeiro, é isso? O ponto central aí do argumento é porque quando o câmbio, as exportações líquidas fazem parte da poupança nacional. Então, quando o câmbio aprecia, as exportações líquidas caem. Se o investimento não se altera, né, quer dizer, supondo, dado o investimento, se o câmbio aprecia, as exportações líquidas caem, até então, a importação de máquinas e equipamentos era trocada por exportações. Se o câmbio aprecia, as exportações líquidas caem, mas você mantém o investimento, essa poupança nacional, representada pelas exportações líquidas, desaparece. Em outras palavras, você continua com as importações de máquinas e equipamentos, mas elas não são trocadas por por exportações. Então, você passa a ter um déficit externo, que corresponde à absorção de poupança externa. Porque quando você tem troca no comércio internacional, se produziu aqui, o outro produziu no resto do mundo, e vocês trocaram. Isso não é poupança. Poupança é a exportação líquida de importações, o excesso de exportações sobre importações. Quando o câmbio aprecia, você mantém as importações, mas não tem mais as exportações para trocar. Então, quando você está trocando essas exportações por importações, tudo se passa como se você estivesse produzindo domesticamente o bem de capital. Só que você, em vez de produzir bem de capital, você produz café, exporta, pega o dólar e importa bem de capital. Tá bem? Então, isso está explicado com mais detalhes lá no livro, no capítulo, né? Mas esse é o mecanismo. O câmbio aprecia e as exportações líquidas caem. E aí a poupança vaza para o exterior. A poupança que o investimento doméstico estimulava aqui dentro, no país doméstico, vaza para o exterior. E isso acaba influenciando todas as demais variáveis da economia. Sim, outras variáveis. E uma coisa que é importante, se o câmbio não decorre mais da interação de poupança e investimento, como é o argumento do mainstream, ele deixa de ser uma variável passiva. Uma variável passiva. Por isso que os ortodoxos não gostam de falar de intervenção no mercado cambial. Intervenção em mercado nenhum, mas no caso cambial eles até arrepiam, né? Porque para eles câmbio é resultado. Você teve uma insuficiência de poupança, por isso que o câmbio vai se valorizar para você absorver poupança externa. Então, ele é resultado, não adianta mexer no câmbio, eles falam, tem que mexer na poupança, aumentar a poupança. E a maneira mais fácil é reduzir o déficit público, é o ajuste fiscal. Mas se você mostra que não é mais essa relação, poupança que causa investimento, e aí a insuficiência de poupança faz o juro subir, que faz o câmbio apreciar e absorver a poupança externa, se está errado, e eu mostro lá inconsistências disso, né?
o câmbio deixa de ser uma variável passiva e passa a ser uma variável que pode ser objeto de política econômica, que o governo pode manipular com política econômica para tentar, por exemplo, colocar um câmbio mais desvalorizado. E qual que seria a vantagem de um câmbio mais desvalorizado? O câmbio mais desvalorizado, e eu vou até aproveitar para citar o novo desenvolvimentismo, que é uma defesa deles, e com a qual eu concordo, né? Ele viabiliza ganhos de produtividade, ganhos de escala, ganhos de produtividade, favorece a industrialização, né? Favorece, portanto, o crescimento de longo prazo, na medida que ele afeta a produtividade. Enquanto o câmbio valorizado inibe a indústria, inibe ganhos de escala, progresso, a indústria é intensiva em tecnologia, então afeta o progresso tecnológico, afeta ganhos de escala, afeta a produtividade. Consequentemente, afeta o crescimento de longo prazo, afeta a possibilidade de você aumentar salários reais, porque a produtividade não acompanha, né? Então, afeta, portanto, a distribuição da renda, né? O bem-estar social, afeta uma série de variáveis. Porque no curto prazo a gente costuma relacionar, eu estou fugindo um pouco do nosso roteiro inicial, mas a tua fala eu acho que está indo por esse caminho. E uma das críticas que a gente ouve muito quando o dólar, quando a moeda nacional se deprecia, é que a gente fica mais pobre em relação ao exterior. Mas, em contrapartida, é muito difícil alguém estar, principalmente nas notícias de jornais, falando sobre a parte positiva da depreciação da moeda nacional, né? Então, eu acho que é importante salientar isso para a gente lembrar também no nosso processo de industrialização. É isso. Você deprecia no primeiro momento e você, de fato, traz um empobrecimento relativo. Mas isso é só no curto prazo. A médio e longo prazo, essa própria depreciação vai permitir ganhos de... Claro que ela não é uma panaceia e que ela não vai resolver tudo sozinha, mas sem ela é condição necessária, embora não suficiente. Sem ela, você não vai ter industrialização e ganhos de produtividade. Então, no médio e longo prazo, essa desvalorização cambial concomitante a políticas macroeconômicas e sociais, né, que levem ao desenvolvimento tecnológico, ao aumentar o nível educacional, a industrialização, etc., você consegue ter ganhos de produtividade e aí um enriquecimento sustentável da economia e da população e ganhos de bem-estar social. Quer dizer, você pede no primeiro momento como condição necessária, não há outra opção. Não adianta você apreciar e no curto prazo ter um enriquecimento relativo e depois o país quebrar, parar de crescer com baixa produtividade, concentração de renda e estagnar. Então, você vai piorar no médio e longo prazo ao invés de melhorar. Como de fato tem fim. Depois a gente volta para esse ponto que eu quero te perguntar um pouco das perspectivas para a taxa de câmbio, mas a gente encerra com isso. Então, agora tu fala bastante também no teu capítulo sobre a diferença entre a taxa nominal e a taxa real, né? E o que tu chama de paradoxo da taxa de câmbio. Explica um pouco como é que uma leva a outra e o que é esse paradoxo, os fluxos reais e os fluxos nominais aí. Os fluxos financeiros e os fluxos comerciais aí. Essa é uma segunda parte do capítulo, onde a gente, então, depois de ter feito a crítica ao mainstream e de ter mostrado no âmbito do circuito Finance, Investimento, Poupança, Funding, que é onde que... de falar isso tão rápido. Fala de novo, Marco, como é que é? Então, depois de ter mostrado no âmbito do circuito Finance, Investimento, Poupança, Funding, que é um circuito keynesiano, onde se situa a taxa de câmbio, né? E qual é a relação entre poupança, investimento, câmbio e saldo em conta corrente. Aí a segunda parte do livro, do capítulo, é explicar os determinantes da taxa de câmbio na perspectiva pós-keynesiana. E nessa perspectiva, o ponto central é que os determinantes são os fluxos financeiros do balanço de pagamentos, em particular os fluxos de curto prazo, que trabalham com um horizonte temporal muito curto e com uma natureza 100% especulativa, né? E aí a gente apresenta, inclusive, o modelo do Harvey, a gente apresenta também um debate com o novo desenvolvimentismo, mas o ponto que você estava chamando a atenção é que no mundo atual, que é um mundo com mercados de capitais desenvolvidos e integrados, né, os fluxos financeiros são imensamente maiores que os fluxos comerciais,
né? Então, são esses fluxos financeiros que acabam determinando o câmbio e, principalmente, eles não são erráticos. Não é um ruído branco, como afirma a teoria ortodoxa, né? Eles são erráticos e não tem nenhum mecanismo automático de ajuste desse desequilíbrio. Então, eles podem, por exemplo, via carry trade, onde você capta uma taxa de juros mais baixa no mercado internacional e aplica uma taxa de juros num país doméstico onde a taxa de juros é mais alta, ele provoca uma apreciação cambial, e essa apreciação cambial gera um duplo ganho. O ganho do diferencial de juros e o ganho da própria apreciação cambial, né, de quem está aplicando. Então, isso estimula uma nova rodada de carry trade, que aprecia mais o câmbio, então, e assim por diante. Então, o câmbio vai se apreciando cada vez mais, surge um paradoxo. Esse câmbio apreciado gera déficit em conta corrente, mas nem por isso o câmbio se ajusta, porque os fluxos financeiros são muito maiores que os fluxos comerciais. Então, esse déficit de conta corrente não produz o reequilíbrio do balanço de pagamentos, né? No passado, lá na época do padrão ouro, produziria esse reequilíbrio. Você tem um déficit de conta corrente, sai dólar e o câmbio desvaloriza, né? Mas aqui não, porque a entrada pelo fluxo financeiro é ainda muito maior, né? Invalidando a paridade descoberta da taxa de juros. E isso tudo acontece por causa da incerteza, porque todo mundo sabe que um dia a correção vem, mas ninguém sabe quando, porque o futuro é incerto. Então, enquanto for possível lucrar, o mercado vai lucrar. E esse é o ponto do Harvey, né? O câmbio é determinado por capitais com uma natureza totalmente de curto prazista e especulativa. Então, é uma demanda de moeda por especulação, no caso, a moeda internacional. Quer dizer, o pessoal não quer dólar, prefere deixar o dólar e trocar para uma moeda doméstica e aplicar no país onde o juro é mais alto. E enquanto eles tiverem a perspectiva que isso vai dar lucro, sabendo que em algum momento vai ter uma reversão, o que eles fazem o mercado quer conhecer o próximo passo do próprio mercado. Ele quer se antecipar ao mercado, cada um quer se antecipar ao mercado, que na hora que vier a reversão eu preciso sair antes. Então, todo mundo, o mercado está o tempo todo olhando para todo mundo. Isso gera uma crença compartilhada. E essa crença compartilhada é que vai guiando a decisão dos agentes. Enquanto a crença não, está dando lucro, vamos aplicar lá no Brasil, vamos continuar mandando dinheiro para lá e o câmbio apreciando, e a gente ganha com juro alto e com a própria apreciação do câmbio. E o movimento vai virando uma profecia autorrealizável, que estimula ainda mais a manutenção desse processo. Até que alguma coisa acontece, pode ser no cenário internacional, pode ser no cenário local, que aí produz uma parada súbita e a reversão, o desmonte das operações de crédito, de carry trade, elas são desmontadas e revertidas. Aí você tem uma desvalorização cambial súbita, né, uma crise cambial, e aí tem que subir juros, impacto sobre o crescimento, etc. Um overshooting. Isso. E aí, então, essa é a visão, e dá um overshooting, exatamente. E essa é uma visão pós-keynesiana de curto prazo para a determinação da taxa de câmbio, né? Ou seja, para os pós-keynesianos não existe o que seria um câmbio de longo prazo, como não existe uma trajetória ótima de equilíbrio de longo prazo, um steady state, né? Então, embora alguns autores, que é o caso do novo desenvolvimentismo, que quer colocar uma taxa de câmbio real apreciada de longo prazo, isso entra em choque com a visão keynesiana. Porque na visão keynesiana, o câmbio, assim como outras variáveis, são de curto prazo. Não existe o longo prazo. O longo prazo, ele é indeterminado, ele não está dado. E nem há também nenhum mecanismo de ajuste automático que leve para essa trajetória ótima de longo prazo, seja do câmbio, seja do PIB, etc. Porque existe incerteza que inviabiliza esses mecanismos de atuarem, né? Só dar um exemplo. Salário real cai abaixo do produto marginal do trabalho. Na visão ortodoxa, há a contratação de trabalhadores, acabando com o desemprego que tinha levado a essa queda do salário real. Na visão keynesiana, o salário real pode cair por causa do desemprego, que o empresário não contrata se ele acha que não vai ter demanda efetiva. Se não vai ter venda, o que adianta pagar um salário mais baixo? O mesmo vale para o investimento. Juro cai abaixo do produto marginal do capital. Mas se o empresário acha que não vai vender porque não tem demanda efetiva, por causa da incerteza, né, e da preferência pela liquidez, mesmo que o juro esteja abaixo do produto marginal do capital, o empresário não investe. O que adianta pagar uma taxa de juro baixa se não vai vender e vai dar prejuízo? Então, não existe mecanismo automático de correção de mercado quando você trabalha com a hipótese de incerteza fundamental. Oi. Não, eu ia te falar, para te explicar só um pouquinho o que era, em 2, 3 palavras, o que era essa taxa de juros e produto marginal do capital, só para quem está ouvindo
entender isso? O produto marginal do capital é a visão que eu estou dando aqui ortodoxa, quer dizer, o aumento na produção quando você aumenta uma unidade de capital. Esse é o produto marginal do capital. Se esse aumento na produção, segundo os ortodoxos, é maior do que tem um valor maior do que a taxa de juros, se o empresário investir, ele vai ter lucro. Mas tem uma hipótese implícita, que as vendas são automáticas, que vale a lei de Sé. E quem eles dizem, só que não vale, porque tem incerteza. Então, aquele dinheiro que não é gasto, ele não vira automaticamente investimento. Ele pode ser simplesmente preferência pela liquidez, isto é, entesouramento. Então, ele não é uma poupança que vira investimento. Aquele recurso é entesourado, em outras palavras, ele fica preso em ativos líquidos no sistema financeiro. Não precisa ser moeda, não. Pode ser ativo líquido no sistema financeiro. Então, o poder de compra vaza para o sistema financeiro e aí você tem deficiência de demanda efetiva. Tem duas coisas que a gente tira daí, né? A primeira então, é uma crítica que tu faz ao novo desenvolvimentismo, que ela está explícita no livro, e também quem já te viu falando por aí, a gente ouve bastante isso, que é a questão da taxa de equilíbrio de longo prazo, da taxa de câmbio de equilíbrio de longo prazo. Então, é isso que tu está dizendo, né? Eu gostaria de salientar que o papel dos autores do novo desenvolvimentismo é importantíssimo, de estarem sempre defendendo uma taxa de câmbio mais desvalorizada, que é o que eles chamam de câmbio de equilíbrio industrial, que é uma ideia interessante, a de câmbio de equilíbrio industrial, aquela que garante a competitividade das empresas domésticas, né, localizadas no território nacional, pode ser uma multinacional, mas localizadas no território nacional, e que trabalham no estado da arte da tecnologia mundial. Né? O câmbio não pode impedir essa competitividade delas. Então, quando ele está num nível que garante essa competitividade, é o nível de câmbio de equilíbrio industrial. Uma ideia interessante e importante, como o papel deles de difundir essa ideia. Eu só discordo de alguns pontos. Há uma confusão que eles fazem ali com quem antecede poupança que antecede investimento, ou investimento que antecede poupança. Eles dizem que é o investimento que antecede poupança, mas constrói todo um argumento de substituição de poupança interna por externa, onde está por detrás desse argumento a ideia de que a poupança é que antecede o investimento. Então eles fazem uma confusão danada ali, mas o ponto central, a crítica central não é esta. A crítica central é que não existe eles não têm uma teoria de câmbio real de longo prazo, na minha modesta opinião, né? Porque para você explicar a taxa de câmbio real de longo prazo, você tem que explicar o preço dos bens tradables no longo prazo e o preço dos bens não tradables no longo prazo. E eles não fazem isso. Eles têm uma explicação da movimentação cíclica de curto prazo do câmbio nominal. Isso que eles explicam. E a teoria de um movimento cíclico de curto prazo do câmbio nominal acaba explicando o câmbio real, mas é uma teoria de curto prazo. Como que o câmbio nominal oscila no curto prazo e, consequentemente, o câmbio real oscila junto, né? Então, eles não explicam o câmbio real no longo prazo. E eu acho que com isso é até bom que eles se reconciliam com a visão pós-keynesiana. Porque para essa visão, devido à incerteza, não existe nenhuma trajetória de longo prazo para nenhuma estável, ou pré-determinada, ou de equilíbrio, para nenhuma variável. O futuro está por ser construído. A trajetória pode ser mais alta ou mais baixa. Não está dado isso. Então, quando é possível mostrar que eles não têm essa teoria de câmbio de longo prazo, eles estão se reconciliando, sem perceber, com a visão pós-keynesiana. E o segundo ponto, que eu acho que é um dos mais importantes que tu menciona aí, então, é a questão da confiança. O central para determinar a taxa de câmbio é a confiança dos agentes nas convenções econômicas. Tu salienta bastante. Sim, também no teu... sim, usando... Por favor. Quê? Tu salienta bastante essa questão das convenções, da confiança nas convenções econômicas no teu artigo, né? Isso. A ideia de convenções, Fernanda, na minha opinião, ela não é muito considerada pelos pós-keynesianos, e deveria ser, porque ela é central no Keynes. A ideia de crença compartilhada é central. E a economia, ela vive muito de crenças compartilhadas, né? A crença de que o teto dos gastos é importante, né? Então, é a retórica, a narrativa que se faz para construir uma crença, né? E essa crença leva
para tem impactos práticos. Ela leva tanto as políticas econômicas como o comportamento dos agentes para determinado rumo, né, que pode ser bom ou ruim, né? Então, a crença correta é importante, a crença compartilhada é correta. Então, enquanto tiver uma crença que aquele país, né, não vai quebrar, que aquele país ainda dá para lucrar ali, né, e é um lucro no curto prazo, que os agentes, isso é bem keynesiano, os agentes do mercado de câmbio estão querendo ganhar no curto prazo, mesmo que eles percebam que existem inconsistências macroeconômicas, mesmo que eles percebam que o governo, às vezes, tem um outro determinado discurso, ou determinada política econômica que não é consistente com aquela situação, mas enquanto eles acham que ainda podem lucrar, eles vão lucrando, como eles podem reavaliar diariamente a situação e sair dali, se for o caso, eles falam, não, apesar de todas as inconsistências, se hoje eu tiver lucro, eu ainda fico lá hoje ainda, porque eu estou reavaliando a situação diariamente, e o mercado tem liquidez, qualquer coisa eu saio dali. Isso é bem o capítulo 12 da teoria geral, né? Então, nesse processo, enquanto eles têm uma crença compartilhada que o câmbio vai dar lucro, eles vão para o país, né? Eles vão montando posições naquele país, quer dizer, troca dólar pela moeda doméstica, compra ativos ali que rendem mais, né? Até o momento mas eles vão tentando sempre se adiantar ao mercado. O dia que surgir uma convenção que aquilo ali vai mudar, eles desmontam rapidamente e querem ser os primeiros a fazerem isso, né? E todo mundo desmonta junto. O texto até apresenta um ponto interessante, que é do flashback, né, que ele diz, todos esses dealers de câmbio, né, os agentes que estão lá no mercado de câmbio, todos trabalham com softwares parecidos. Então, o software de um manda vender, mas, na verdade, o software de outros também está mandando vender. Eles mandam vender junto, então produz aquele comportamento de manada, né, e as opiniões sempre caminham juntas, né? E essa é bem a ideia de convenção. Eu formo minha opinião baseada na opinião da maioria. Por quê? Se eu fizer uma opinião diferente, eu vou levar prejuízo. Eu posso ter certeza que o câmbio vai cair, mas se todo mundo vai comprar dólar, ele vai subir. Então, não adianta eu ficar achando, tentando descobrir sozinho para onde vai o câmbio. É melhor olhar o que os outros vão fazer. Porque se eles forem comprar, eu quero comprar antes, para eu ganhar. Se eles forem vender, eu quero vender antes que ele caia. Então, na verdade, é essa convenção, essa crença compartilhada, onde todo mundo acompanha a opinião média, né, é que vai guiando a economia, e isso eu acho que está bem colocado ali no capítulo. Vou aproveitar, então, toda essa expertise tua sobre câmbio e perguntar qual é o destino do câmbio. Compra ou vendo agora? Então, como já me disse... Vou para o Nordeste? Como é que é? Vou para a Disney ou vou para o Nordeste? Pois é, como já... Vai para o Nordeste, independentemente do câmbio, né? É muito mais legal, mas fora o fato de ser muito mais legal. Eu não sei se você já viu uma passagem do Suassuna fazendo uma crítica a essa questão, uma visita que ele fez a um casal de amigos e a senhora lá tudo falava sobre Disney e que o professor do filho dela não tinha um som de tal marca, não sei o que lá, e ele falou assim, nossa, estou morrendo de vergonha aqui, porque eu sou professor e não tenho esse som. E se ela perguntasse se eu não tenho esse som, aí ele falou, eu me acovardei e fiquei calado. Mas aí na hora que ela começou a falar da Disney, o professor dele não foi na Disney, aí ele disse assim, aí que eu me acovardei mesmo, né? Porque essa mulher divide o mundo entre os que conhecem a Disney e os que não conhecem a Disney, e eu não vou ter coragem de falar com ela isso e tal. É ótimo, que o Suassuna é ótimo, né? Nossa, mas eu sei que não é isso que você está querendo dizer. Eu sei que não é isso que você está querendo dizer. Eu pouco conheço a Disney, então eu estou do lado do Suassuna. Pois é, não, eu sei que não era isso que você queria. Estava comentando. Mas, usando a fonte onde eu bebi água, que se chama Fernanda Fio, né? Desculpa, Fernanda Freitas Faio. O câmbio existe para humilhar o economista. A única função do câmbio é essa, humilhar o economista. Sempre vai errar. Porque é muito difícil, Fernanda Faio, a gente prever, né, o câmbio. No momento, tem muita incerteza, a pandemia está produzindo uma queda de alguma coisa entre 6% e 10% do PIB, aí parece que vai ser alguma coisa por aí, né? Inicialmente, a previsão era na casa dos 10%, depois reduziu um pouco, provavelmente em função do auxílio emergencial de R$600 do Congresso, que ajudou bastante, né? E agora o prolongamento que deve
ter desse auxílio, mas ainda assim deve cair em torno de 6%, talvez até mais. Então, tem um pânico generalizado no mundo, uma incerteza enorme, ninguém sabe quando essa vacina sai, quando é que ela começa a funcionar, quando é que realmente vão poder abrir de fato para valer, né, e a economia poder retomar. Então, toda essa incerteza leva à ideia de hierarquia de moedas, né? Vamos buscar a moeda que é mais líquida, né, que está no topo da hierarquia. Então, ainda que os juros lá fora estejam até negativos, é melhor ficar líquido para garantir a riqueza, né? No momento de incerteza, isso é totalmente uma demanda de moeda por precaução, né? A gente não sabe para onde a coisa vai, então vamos ficar líquido, ainda que a juros zero, né? Para garantir, evitar a perda de riqueza, né? Uhum. Então, enquanto isso estiver prevalecendo, o câmbio fica aí estacionado em 5,5, mas é muito difícil saber para onde isso tudo vai, que horas que acaba a pandemia, e se aí é melhor comprar dólar, ir para o exterior, ou ir para o Nordeste, né? Então eu não vou te dizer. Eu não vou te ajudar, não dizer se deve comprar ou vender. Eu lembro que logo que eu me formei, eu tinha duas utilidades para os meus amigos. Uma é calcular a CPMF, lembra da CPMF? Uhum. Eu só estuda para ficar calculando CPMF. E a outra é dizer se o câmbio ia subir ou descer. Sempre. Você era muito humilhada? Muito. O câmbio humilha a gente. Inclusive em 89, que foi o maior overshooting que a gente teve, eu estava... 99. 99, exato, 89. Eu nem era nascida. Com certeza. Em 99 eu estava viajando pela América Latina. Comecei com a viagem o dólar a 1, acabei com o dólar a 1,90. Eu estava no exterior também, que era janeiro, e tinha um efeitozinho ali no cartão de crédito. Exatamente. Isso aí. Isso é ótimo. E aquele lá foi uma pedra cantada, hein? Aquele lá acho que a gente já sabia que ia acontecer. Já, mas é a coisa keynesiana, vai acontecer, mas ninguém sabe quando. Exatamente. Marco, mais alguma coisa que tu queira salientar do teu artigo? Não, agradecer essa ótima entrevista, simpática entrevista, e sugerir a leitura, não só desse artigo, mas de vários outros que tem ali no livro, que está muito bom, tanto para a graduação, quanto para a pós-graduação, quanto para não economistas interessados no tema. É verdade, o livro está excelente, fazendo propaganda aqui. Se vocês quiserem saber mais informações sobre os keynesianos e pós-keynesianos, entra nesse site, que é da Associação Keynesiana Brasileira, e se alguém tiver interesse no livro, entra neste outro, ou vá no site para acessar, tá bom? Obrigada, Marco. Eu que agradeço, Nadia.